Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Congresso Online TI, a nossa quinta edição. Com grande satisfação que eu participo de mais essa edição. Eu venho acompanhando aí a trajetória do nosso congresso, né? Eu participei aí da segunda, da quarta edição, agora estou participando da quinta edição. Eu tenho a agradecer aí ao Rafael, a toda a equipe do congresso, pela essa oportunidade de trazer para vocês aí algumas informações que possa, de uma forma ou de outra, ajudar ou até gerar alguns interesses, né, dentro desse mundo de tecnologia que nós vivemos. Então, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, espero que eu possa despertar algum interesse em vocês, ou até dar aquele estralo, né, que a gente fala, e talvez pensar em algumas formas diferentes daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Tá legal? A palestra aqui, pessoal, que eu acabei querendo abordar, e até o tema aí que eu trouxe para ela, como sendo o novo formato do engenheiro de redes. Tá ok? Assim, eu sou formado na área, eu sou formado na área de engenharia de computação, também leciono, eu dou aula para certificação Cisco, que é onde eu tenho mais conhecimento, né? Então eu sou professor, eu leciono aí também para certificações CCNA e CCNP, e também dou aula para o que a gente chama hoje, né, aí dentro do contexto de técnico de redes. Então eu leciono algumas aulas para o pessoal do técnico de redes, e sempre a gente está em contato aí, tanto o pessoal que está entrando na área, como no dia a dia nosso, a gente também tem bastante convivência aí com essa área, né? Com a área de redes, que é justamente isso que eu vou tentar trazer para vocês, um pouquinho do nosso dia a dia e qual que é a ideia aqui para demonstrar para vocês. Então aqui, pessoal, eu coloquei todos os contatos, né, e as nossas mídias sociais, vamos chamar assim, o nosso canal. Eu também sou fundador do blog, o blog Cisco Redes, que sempre estou colocando informações novas, sempre estou trazendo conteúdo novo. Para quem acompanha aí o Congresso Online no Facebook, pode ser que vocês já tenham visto alguma videoaula que eu disponibilizo aí no nosso canal do YouTube, enfim, sempre estou trazendo aí alguma novidade ou algum contexto aí técnico para o pessoal, para tentar ajudar a todos. Tá? Então, vocês podem, de uma forma ou de outra, ou mandar e-mail, ou entrar em nossas mídias sociais, passar uma mensagem, enfim. A gente, na medida do possível, vai tentando responder aí para vocês. Tá? Também coloquei, eu sou certificado, tenho a certificação CCIE, que eu adquiri nesse ano, né, em abril desse ano. Então, uma certificação que eu estava já buscando e correndo atrás já há um bom tempo, mais ou menos 2 anos estudando, e algumas outras certificações que eu adquiri nessa trajetória aí da minha carreira. Tá legal? Então, pessoal, para a gente iniciar, eu acabei colocando aqui um sumário só para dar uma ideia para vocês em relação aos temas que a gente vai tratar aqui. Talvez para alguns aqui, vocês vão ver algumas novidades, enfim, para outros talvez fique um pouco fora do alcance do que vocês estão imaginando, mas enfim, é sempre difícil a gente conseguir abranger todos os itens aí que vocês imaginam, ou que a gente vai trazer dentro de um contexto aí de um tema. Tá legal? Peço desculpas também, pessoal, que a minha voz hoje não tá muito legal, né? Mas como o compromisso aqui a gente precisa cumprir, vamos falar assim, né? Então eu peço desculpas aí se em algum momento a minha voz aí dá uma falhada, mas a gente vai levando, tá? Aqui eu trouxe para nós como sendo uma evolução da era, redes tradicionais, o nosso dia a dia. Vou falar um pouco de SDN, que é um termo que está sendo muito falado na nossa área, na área de redes.
algumas questões de open source, ou seja, as instituições que estão trabalhando em cima desse código aberto para a nossa área de redes. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura como serviço, o que é isso que a gente sempre menciona, né? Tudo é como é serviço, eu posso oferecer plataforma, eu posso oferecer infraestrutura, eu posso oferecer, enfim, tudo como serviço, tá? E depois aí, só para a gente falar um pouquinho sobre a evolução tecnológica e dar alguns detalhamentos para vocês, tá legal? Então, para falar um pouquinho, contextualizar aí para vocês, eu acabei colocando assim a evolução da era porque todo mundo acho que já viu alguma foto, mas não é da nossa época, né, pelo menos da minha, os nossos famosos mainframes. Então, anteriormente, todos os poderes computacionais, né, eram processados por mainframes. Ou seja, são servidores muito conhecido aí pelo setor aí, que são os mainframes da IBM, enfim. Então, todos esses poderes computacionais eram executados nos mainframes. Então, aí pela foto você observa aí vários hacks, né? Enfim, e o pessoal trabalhando dentro de uma estrutura, aí, vamos chamar assim, de um data center, podemos definir isso. Ou seja, todas as informações elas estavam concentradas nesses equipamentos, ou seja, tudo que você necessitava precisava acessar aí essa informação centralizada, tá? Por quê? Porque todas essas informações estavam hospedadas, né, nos mainframes. Aí, na evolução, a gente começou a trazer alguns novos conceitos, que a gente chama de sistemas distribuídos. O que era isso, né? Todo mundo começou a ter o seu computador pessoal, né? O seu personal computer, que é o PC, né, que a gente chama de PC. Então, toda a estrutura, cada usuário tinha seu próprio PC, ou seja, esses sistemas ficavam distribuídos dentro do seu segmento de rede. Por consequência, você tinha o arquivo que ficava em sua máquina, você processava as informações localmente, você tinha o poder computacional local naquela máquina sua física local. Todas as informações elas eram hospedadas aí para esses equipamentos. Aí, após isso, a gente começou a mencionar sobre sistemas centralizados, né? De uma forma ou de outra, você pode pensar, mas o mainframe não era centralizado? Sim, era centralizado. Aí nós fomos para o distribuídos e voltamos para o centralizado, ou seja, a gente regrediu? Não foi regressão isso, porque voltou a ser um sistema centralizado, justamente porque todas as informações elas ficavam muito espalhadas nos sistemas distribuídos, e isso acabava acarretando, né, alguns prejuízos, porque você perdia as informações necessárias, e aí voltou-se, né, a mencionar sobre os sistemas centralizados, ou seja, todas as informações ficavam hospedadas aí nos servidores, enfim, né, dentro desse sistema centralizado, onde todo mundo ia buscar essa informação lá. Até porque se a gente pensa hoje, né, dentro da nossa empresa, muitas informações estão lá hospedadas dentro do meu sistema computacional, que poderia ser o servidor, e não mais deixar esses arquivos hospedados na minha máquina pessoal, porque pode ter você pode perder o arquivo, vamos chamar assim, né? Você perde o arquivo e aí você acaba perdendo informações importantes. Então, teve esse conceito de centralizado. E aí, com a evolução, a gente entrou agora sistemas em nuvem. É o que todo mundo fala hoje, é o que a gente mais escuta, cloud computing, enfim, sistemas em nuvens, cloud, é o que é o termo que a gente mais ouve falar hoje, tá? Que basicamente é o que? É a centralização das minhas informações. Porém, essas informações a gente chama que ela está na nuvem, né? Às vezes eu recebo alguns questionamentos, mas onde está essa nuvem, né? Onde fica essa nuvem que todo mundo fala? Basicamente, pessoal, a nuvem que a gente chama seria um local físico de algum
fabricante ou de algum fornecedor que está hospedando seus serviços dentro desse ambiente físico, vamos chamar assim, desse ambiente, um data center. Então, isso é considerado como sendo uma nuvem. Por quê? Porque ela tem acesso para qualquer usuário em qualquer localidade. Tá? E aí a gente vai trazer o conceito de assim, vou estar acessando isso via internet. Então, todos os sistemas hoje, eles estão migrando para dentro da nuvem, né? Então você pode pensar assim, mas o que seria essa nuvem? Qual que seria, né, essa ideia da nuvem? Muitas das vezes você tira foto no celular hoje, enfim, e aí você pode já sincronizar o seu celular com algum provedor, né, de nuvem, enfim, quem tem Apple já hospeda suas fotos dentro da cloud da Apple, ou você pode fazer o upload para o Dropbox, enfim, para o Google Drive. Tudo isso, pessoal, ele está dentro da nuvem, ou seja, todas essas informações agora elas estão sendo hospedadas aí dentro dessa nuvem. Tá legal? Então, essa evolução, se a gente observar, né, essa evolução, ela vem, né, sempre falando desses sistemas centralizados, distribuídos, e a gente começou a voltar novamente para os sistemas centralizados. O que vem para frente, difícil a gente saber por enquanto, porque o momento agora que a gente sempre vivencia e o que a gente vê de prospecção aí, não sei quantos anos, vamos falar assim, daqui 5 anos, enfim, né? Tecnologia é difícil a gente prever às vezes algumas coisas, mas enfim. Podemos falar que ainda a gente está dentro dessa migração, né, desse contexto de trabalhar em nuvem. Então isso daqui, pessoal, só foi para a gente contextualizar em relação a essa evolução que nós temos, para que eu possa mencionar para vocês algumas ideias aqui. Aqui eu coloquei até uma topologia, né, pessoal, só para trazer para vocês, porque hoje o engenheiro de redes, a gente sempre trabalhou muito, estudou muito, focou muito numa topologia, enfim, eu trouxe aí como sendo uma tecnologia de MPLS. Eu trabalho hoje na British Telecom, ela é uma das líderes de mercado mundial aí, né, de MPLS, de serviço em MPLS. Então, eu acabei trazendo essa ideia porque para nós, assim, da área de redes, o MPLS sempre está num contexto mais elevado em relação ao serviço de rede, tá? Então, eu acabei trazendo isso, por quê? Porque a gente focou bastante nisso, né? Enfim, nos estudos, em trabalhar, em oferecer o melhor serviço dentro do segmento, né? Dentro dessa estrutura, dessa arquitetura de MPLS para os nossos clientes. Então, eu tenho lá o engenheiro de redes todo feliz, trabalhando dentro do seu ambiente, dominando aquele ambiente no dia a dia, sabendo tudo aquilo que está acontecendo dentro de uma operadora, né, enfim, né, todos esses serviços que, vamos falar assim, é um serviço que está em nuvem, a conectividade entre os meus sites remotos, vamos chamar esses sites remotos aqui conectados a essa minha nuvem, e para todos os nossos clientes, essa nuvem aqui ela é transparente. Né? Se a gente for fazer uma analogia com sistemas em nuvem, basicamente é isso, para nós é transparente essa nuvem, né? Enfim, o MPLS ele tem essa ideologia também. Então eu tenho engenheiro de redes trabalhando lá, contente, feliz dentro do seu ambiente, né, que ele domina, porém, algumas coisas estão mudando em relação a esse conceito, tá? Talvez vocês possam me perguntar, o MPLS vai morrer? Não vai morrer, pessoal. Tem muita coisa sendo desenvolvida em cima de uma nuvem MPLS, vários serviços sendo desenvolvidos em cima de uma nuvem MPLS, porém, algumas coisas estão se alterando, tá? E aí eu coloquei aqui o engenheiro agora triste, cabisbaixo, porque todo aquele trabalho que ele teve durante vários anos de entendimento, de estudo, enfim, trabalhando em cima daquela estrutura dele, daquela arquitetura dele para oferecer o melhor serviço, ele fica meio de cabisbaixo, porque de uma forma ou de outra a MPLS talvez, né, tenha uma visibilidade um pouco menor, enfim, então ele está um pouco triste ali devido a todo o trabalho que ele fez, e de uma forma ou de outra
as coisas estão alterando, tá? E por que está alterando, pessoal? Aí eu trago aí para vocês justamente essa ideia do dia a dia do engenheiro de redes, ou seja, daquilo que a gente está escutando muito no nosso dia a dia. Aí eu até coloquei uma foto assim, para justamente em algumas situações, né, que a gente vê no dia a dia, uma conversa, enfim, né? Você escuta algumas palavras, as pessoas olham meio assim, por que você está falando isso para mim, enfim, né? Porém, esses termos, pessoal, é o que está em evidência no dia a dia nosso devido a essas alterações. Então você escuta falar muito sobre programação, DevOps, né, Python, Linux, que talvez o Linux aí para algumas pessoas é tradicional, mas a gente tem um conceito aqui de Linux que está trazendo por trás disso, né, muito forte na área de redes. Já era forte, logicamente, mas tem muita coisa ajudando aí, né, no desenvolvimento aí, da tecnologia. Então, às vezes você vê as pessoas assim meio olhando torto para você, né, falando assim, nossa, o que esse cara tá falando, meu? Esse cara tá viajando, né? Ele tá querendo falar muita coisa para mim que não tem nada a ver. Mas a gente precisa, assim, perceber um pouco essa mudança, pessoal. Aí aqui também, né, alguns outros termos, pessoal coçando a cabeça, meu Deus, e agora, né, o que eu vou fazer? Não vou conseguir mais trabalhar, o que está acontecendo? Enfim, o pessoal começa a coçar a cabeça, começar a pensar um pouco, né, e aí outros termos que eu acabei colocando aqui para nós, SDN, NFV, Virtual CPE, SD-WAN, então são termos assim totalmente novos que estão entrando aí para o nosso dia a dia, tá? Justamente devido a essas alterações que está acontecendo no mundo de redes, tá ok? Pessoal, só vou tomar um pouquinho de água aqui, que senão a voz vai sumindo aqui, tá? Então são alguns termos que a gente acaba escutando aí agora no dia a dia, justamente devido a essas alterações que está acontecendo no nosso ambiente. Devido a isso, pessoal, eu acabei fazendo algumas pesquisas para trazer para vocês aí, só para despertar os interesses, talvez, de pesquisar os termos, tentar ler um pouco, né, sobre essas alterações. Então eu peguei lá no site, no próprio Google, né, no Google Trends, que é onde você consegue pesquisar os termos que são mais consultados dentro da ferramenta. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, que são termos assim que a gente está escutando, enfim, daquilo que eu mencionei anteriormente para vocês. Então, por exemplo, transformação digital, digital transformation. Então, se você olhar aqui a curva, na hora que eu peguei o print screen, você vê que começou a se falar de transformação digital em 2011, e aí a evolução até 2016 aí. Eu peguei essa pesquisa aí faz uma semana, enfim, no Google. Então a gente observa a evolução desse termo sendo pesquisado no Google. Ou seja, a gente vê que transformação digital é um termo que está em evidência e ele está crescendo exponencial, né? Então a gente observa aí esse crescimento da transformação digital, que a gente escuta bastante, né? Ou seja, transformar o seu ambiente para um ambiente digital, tá? Um outro termo que eu trouxe aqui, que é o SDN, quem não conhece o termo, é uma rede definida por software, ou seja, Software Defined Network, ou seja, a sua rede ela está sendo definida por software, ou seja, controlada por software. Um pouquinho mais para frente eu vou mencionar algumas coisas para vocês. Então o SDN você vê que começou a se falar em 2011, né? Então já é um termo assim que está aí há 5 anos sendo pesquisado, enfim, o pessoal está. E aí você vê uma constância sobre esse termo, né, durante esses 5 anos do pessoal pesquisando, tentando entender, né, esse contexto. Um outro termo é NFV, também lá em 2011. Por quê? Porque ele está muito atrelado ao SDN.
Tá? Então aí também você vê uma certa constância em relação a esse termo, ou seja, a pesquisa, né, que o pessoal está tentando entender um pouco mais sobre a tecnologia. Então a gente vê aí uma constância também em relação a isso. Agora eu fiz algumas comparações para trazer para vocês. Por quê? A gente ouve se falar também bastante e muito em cidades inteligentes. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês, só para vocês entenderem o que seria cidades inteligentes, né? Então, por que eu coloquei as duas em comparação? Porque cidades inteligentes, ela tem um pouco de apelo ao termo Big Data. Eu vou explicar também para vocês um pouco. Então a gente observa lá que começou também em 2011 e a gente visualiza aí o vermelho, que é Big Data, né, e o azul é cidade inteligente. Eu coloquei em português também alguns termos, mas você pode pesquisar em inglês, você vai ver algumas alterações, tá, pessoal? Porque Big Data ele já está em inglês e cidades inteligentes ele está em português. Então, a tendência é que os dois se andem junto, tá? Mas como eu fiz uma pesquisa em português e inglês, então a gente pode perceber que pode acontecer alguma diferença, tá? Mas a gente observa que, por exemplo, Big Data é um termo também que está uma crescente, justamente porque a gente vai ver aí o que representa a Big Data e cidades inteligentes. Então a gente vê também esse crescimento desde 2011 em relação a essa tecnologia. Uma outra que eu coloquei aqui é SD-WAN. Então, se a gente observar, a gente vê alguma coisa bem pequena em 2011 e aí a gente vê algo crescendo em 2015 aqui. Né? Então, se a gente observar em 2015, ele começa a ter uma ascensão assim, vamos falar assim, estratosférica, né? Sobre o termo. Por quê? Hoje é um termo muito, muito falado nos ambientes de operadoras, tá? Que é justamente o quê? É o software definido para o ambiente de WAN. Como eu falei para vocês lá do MPLS, então ele tem um apelo em relação a isso. Tá? Então a gente observa aí esse crescimento desse termo que agora começou em 2015, né? Então é uma coisa nova ali que a gente pode mencionar, né, como sendo justamente a evolução nossa. Aqui, pessoal, como eu coloquei SD-WAN e MPLS e eu especifiquei lá um período grande, né, justamente para trazer isso para vocês, a diferença. Então, o MPLS a gente vê que a gente vem falando disso desde 2011. Então, você vê que é um termo também muito constante, sempre mantém na mesma média, ou seja, o pessoal pesquisando. E lá em 2011 não se ouvia falar de SD-WAN, que é justamente em contrapartida que eu mostrei anteriormente para vocês. Por quê? Porque o SD-WAN começou ano passado, 2015. Tá? Então, a gente observa que mesmo assim, eu coloquei ali, né, outubro de 2016. Então a gente ainda vê muita coisa comparada com o MPLS, né? Ou seja, o termo MPLS ele ainda é muito pesquisado, muito consultado, muito utilizado, enfim, né? Mas são coisas que estão se evoluindo. E baseado nisso, eu falei assim, deixa eu pegar algumas reportagens. Aqui todas as reportagens estão em inglês, pessoal, mas é só para dar uma visibilidade para vocês sobre essas alterações que estão acontecendo no dia a dia nosso, né? Ou seja, essas operadoras mundiais, vamos chamar assim, né? Essas operadoras internacionais que oferecem serviços em vários países. Então aqui eu trouxe alguns termos justamente assim, a Colt é uma operadora americana, então que oferece serviços na Europa, como ele fala aqui, né? Ou seja, eu tenho o SD-WAN, né? Onde a Colt está desenvolvendo isso e está oferecendo já nesses países. A Sprint, que é uma operadora americana também, oferecendo SD-WAN para um ambiente global aí dos seus clientes. Logicamente, pessoal, essas operadoras elas fazem muita parceria, né? Parceria no sentido assim, essas startups elas estão crescendo demais, então muitas startups estão sendo compradas pelas operadoras ou pelas empresas maiores, vamos chamar assim, né? Justamente para quê? Para que esse know-how
que essas empresas tenham, né, já possa ajudar nesse desenvolvimento. Então aqui a própria Sprint, trabalhando com a Velo Cloud, que é uma operadora, uma startup que iniciou e agora ela tem muita coisa interessante baseada em SD-WAN. Level 3, então SDN, o termo SDN, né, controlando mais de 75 mil equipamentos dentro da sua infraestrutura, ou seja, é a evolução que está ocorrendo. AT&T montando, né, linguagem open source para desenvolvimento aí do SDN e NFV para os seus clientes. Enfim, tem muita operadora, pessoal, muita service provider que a gente chama, que está se movimentando justamente dentro desse mercado. Por quê? Porque a gente não pode, que eu mencionei anteriormente, a gente não pode ficar parado, né, achando que isso não vai nos impactar. Então, todo mundo está se movimentando. Aí, baseado nos termos, eu trouxe aqui, bem resumidamente, só para dar uma visibilidade para vocês, dos termos que eu havia mencionado. DevOps, que na verdade, o DevOps, né, é um conceito, é uma ideologia que eles estão trazendo de evolução do próprio desenvolvimento, né. Ele não precisa ser somente aplicado na área de tecnologia, tá, pessoal? Na verdade, é uma metodologia onde a parte operacional, junto com a parte de desenvolvimento, junto com a sua equipe, transforma aquilo num ambiente onde todo mundo está se evoluindo, está se ajudando. Então aqui ele está muito forte, por quê? Porque ele trouxe bastante coisa para a área de tecnologia. Então é uma reação à interdependência entre desenvolvimento de software e operações de TI, tá? Que é justamente o nosso ponto, né? Um outro termo, pessoal, que é Machine Learning. Você escuta falar bastante sobre isso. Machine Learning basicamente é inteligência artificial, tá, pessoal? Então a gente tem softwares, né, evoluídos que eles analisam milhões de informações, depois eu vou falar para vocês sobre o Big Data, milhões de informações, e baseado nessas informações eu consigo trabalhar com essas informações de uma forma mais inteligente, ou seja, dessa inteligência artificial, de trabalhar com esses algoritmos para que a gente possa evoluir aí no atendimento de Service Desk, algo desse gênero, tá? Então, Machine Learning é justamente isso. É um campo assim da inteligência artificial que trabalha muito com os algoritmos, desenvolvimento de algoritmos para entendimento em relação a isso. Internet das coisas, pessoal, é um outro termo que está sendo muito comentado, que é o que? É uma revolução tecnológica, né, a fim de conectar dispositivos eletrônicos dentro do nosso ambiente, ou seja, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, de uma forma ou de outra, esses elementos teriam uma conectividade com a nossa rede, seja ou pela internet ou um ambiente dedicado nosso, né, ou seja, qualquer coisa se conectando a esse ambiente. E o Big Data, que eu comentei para vocês, assim, bem resumido, basicamente assim, é uma quantidade enorme de informações nos servidores de banco de dados, que funciona aí em servidores de rede, de computadores, utilizando um sistema operacional, ou seja, é um montante muito grande de informação, pessoal, que eu preciso analisar, né? E baseado nessa análise eu preciso ter uma assertividade muito grande, né? Então existe muito matemático, por exemplo, trabalhando com Big Data. Por quê? Porque eles precisam trabalhar em algoritmos para analisar uma quantidade gigantesca de informação e ter uma assertividade muito grande. Então, tem muito físico, muito matemático, muito programador, né, trabalhando na área de Big Data justamente devido a isso. Ou seja, é uma estrutura computacional que você precisa trabalhar muito grande para analisar a informação muito rápida, tá? E a ideia das cidades inteligentes, que a gente chama de Smart Cities, que é justamente o quê? Que está se trazendo bastante. Dentro dessas cidades inteligentes, eu ter diversos serviços conectados na minha rede, onde eu possa controlar qualquer ambiente. Então,
Aqui nós temos, por exemplo, a questão de energia elétrica, monitoração, controle sobre toda essa estrutura de energia elétrica, a parte de smart care, ou seja, dos hospitais, eu preciso ter um controle, enfim, é uma monitoração, vou chamar assim, tá? É uma monitoração dentro do nosso ambiente que você trabalha aí, né? Ou que a gente vivencia no dia a dia. Por exemplo, alguma cidade já tem isso daí implementado, ou seja, você tem todo o seu transporte público monitorado, controlado, você tem tem app onde você consegue saber a quantos minutos esse ônibus vai chegar, comparado com a sua localização, enfim, tem muita coisa sendo trabalhada em relação a isso, tá, pessoal? E aí, um outro termo que eu queria trazer para vocês é o SDN, que é a rede definida por software. Então tem bastante coisa ali falando, enfim, mas resumindo, né, o que seria isso? Basicamente, se a gente olhar aqui no nosso desenho, eu tenho uma camada aqui, que é uma camada de software, vamos chamar, né, ou de serviços virtualizados, onde eu consigo executar funcionalidades aqui dentro da minha linguagem de programação, e eu posso acessar, a gente fala via API, né? Eu posso acessar uma controladora para que essa controladora acesse os meus dispositivos físicos dentro de uma estrutura. Ou seja, a gente sempre fala muito do plano de controle e plano de dados. O SDN ele vem num conceito de plano de controle, ou seja, baseado no controle eu consigo executar funcionalidades nos meus equipamentos físicos dentro da minha estrutura. Com isso eu consigo ter um dinamismo muito maior, né? Eu posso separar essas duas camadas. Aqui a gente vai entrar em outros conceitos que acho que não vem ao caso a gente detalhar muito, e aí posteriormente a gente pode trazer mais informações para vocês. Mas basicamente, pessoal, é uma separação, né, entre nosso ambiente de redes que a gente fala, do nosso plano de dados, que é onde os equipamentos, né, vamos chamar roteadores, switches, é onde eles estão exercitando a sua função, vamos chamar assim, que é o quê? Comutando os pacotes, comutando os dados, porém eu preciso ter uma camada de controle para interpretação dessas informações e ter o discernimento de encaminhar as informações para os caminhos corretos, né? Basicamente seria isso. Então eu explico aqui, eu falo dentro do nosso conceito, eu tenho o OpenFlow, que é um protocolo que está sendo bastante utilizado justamente para essa estrutura de ter um protocolo aberto, que é o OpenFlow, onde os equipamentos vão aceitar esse protocolo para que eu possa trabalhar com diferentes vendors, né? Porque anteriormente a gente tinha uma coisa muito fechada, cada vendor trabalhava de um jeitinho, a gente não conseguia integrar muita coisa, enfim. Então a gente tem um protocolo agora que está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido, né? Já tem uma evolução boa, mas enfim, é um protocolo que seja aberto, onde qualquer fabricante de equipamentos, enfim, né, aceite esse protocolo e a gente consiga trabalhar com esse open source e controlar baseado naquilo que nós necessitamos. E também eu trouxe aqui alguns órgãos que estão trabalhando nessa padronização, que é o Open Daylight, o OpenStack, o Open Network Foundation, que eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês sobre esses órgãos, ou seja, essas instituições open source, tá? Então, o Open Network Foundation, ONF, desculpa, de Foundation, inclusive a gente já tem certificações que esse órgão já está disponibilizando, ou seja, os profissionais que queiram se certificar já pode. Então você observa, até coloquei aqui para vocês de SDN Associate, SDN Engineer, tá? Então é uma organização que está trabalhando muito forte nessa questão de open source, ou seja, do SDN conseguir controlar
esses equipamentos. E aí do lado também eu coloquei a Open Daylight, que é um outro órgão que está trabalhando fortemente aí para que a gente possa oferecer esses serviços aí num ambiente de open source. Então aqui até pela topologia tem aqui as fontes, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem pesquisar também, eu recomendo, que é bem interessante, dar uma olhada, ver quais são as estruturas que o pessoal está desenvolvendo, tá? Então, aqui é uma topologia que eles colocaram no site deles, que é só para dar uma ideia, né? Que o Open Daylight, pessoal, eles estão trabalhando fortemente também no desenvolvimento dessa tecnologia de open source, ou seja, poder trabalhar com diferentes vendors, tá, oferecendo essa conectividade. Então ele traz aqui uma topologia, por exemplo, de rede de gerenciamento, rede de dados e rede pública. Então, se a gente observar aqui, a rede pública eu tenho uma conectividade com o meu mundo de internet, a minha rede de gerenciamento, que é o gerenciamento dos meus nodes, né, ou seja, dos meus pontos ou dos meus equipamentos de controle, né, para isso, e propriamente a minha rede de dados, ou seja, onde eu estou tendo comutação. E aqui os compute node são as minhas máquinas. Então, máquina virtualizada com o OVS, no Open Daylight, que é um switch, né, virtualizado, um Open Virtual Switch, tá, que é o OVS. E aí tem o plano de controle, e tem uma perninha aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é relacionada ao OpenStack. Tá? Então eles estão utilizando... a gente chama de tenant, né, mas vamos chamar assim de um pacote, né, do OpenStack, que é o Neutron, que é um pacote de network, vamos chamar assim, né, para oferecer a questão aí de DHCP para dentro da minha estrutura. Justamente para quem? Para esses compute node. Tá? Então, assim, tem muita coisa aqui, pessoal, mas a ideia minha aqui foi justamente trazer que nós, aqui, os engenheiros de redes, eles precisam dar aquele estralo, né? Aquele estalo e pensar um pouquinho em relação ao que está acontecendo na nossa área. Aí um pouquinho de um outro órgão, né, de uma outra instituição open source, que é o OpenStack, né? Então, assim, está bastante evidente também o OpenStack no mercado, pessoal. E também eu trouxe uma topologia para mostrar para vocês que, basicamente, assim, você tem a sua aplicação e via API, REST API, que a gente comenta, né? Eu tenho a parte de computing, networking e storage. Tá? Ou seja, a parte computacional, a parte de redes e a parte de armazenamento. E aí eu tenho os dashboards, né, para facilitar isso no nosso contexto, né? Ou seja, como a gente está acostumado via CLI, né? Mas a gente tem várias ferramentas via dashboard, onde você pode programar isso muito facilmente, a minha rede, né? E aí vocês observam aqui embaixo, tá bem clarinho, mas esse standard hardware, basicamente assim, pessoal, a ideia é justamente eu ter um computador, ou seja, um servidor, aí depende muito do seu poder computacional que você necessita, né? Mas você pode fazer assim, uma nuvem, né? Que o OpenStack, a ideia é nuvem, né? É o cloud. Eu posso montar em casa, enfim. Por quê? Porque pode ser qualquer computador. Só que depende de tudo aquilo que você deseja fazer dentro desse poder computacional, tá? Então ali também está a fonte, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem bastante coisa interessante. E aqui eu trouxe somente uma pesquisa da evolução, né? Essa pesquisa saiu recentemente, agora, esse mês, inclusive, sobre a absorção, né, do OpenStack no mercado. Então a gente observa aí que em setembro de 2016 a gente vê uma evolução grande, né, em relação aos meses anteriores. Então a gente vê aqui ambiente que já está em produção utilizando o OpenStack,
questão de que está em desenvolvimento, em teste, ou seja, o pessoal ainda está ali, né, analisando, verificando o que é viável, e conceitos, né, ou seja, provar os seus conceitos, ou seja, a gente observa aí que cada vez mais ele está, ou seja, ele está se provando que ele é interessante para dentro do seu ambiente, justamente em contrapartida aí com o aumento, né, dessa utilização dentro do ambiente operacional. E aqui só para a gente mencionar sobre as estruturas como serviço. Então, normalmente, aqui é o que você oferece dentro do seu ambiente local, que a gente chama de on-premises, né, por exemplo, no seu data center. Então, você tem todas as camadas aí dentro do seu data center. Se a gente começar a oferecer a infraestrutura como serviço, então eu tenho, né, um terceiro, vamos chamar assim, né, que está gerenciando seus serviços tanto na camada de rede, storage, servidores e virtualização, e aí você tem essa questão que você gerencia, ou seja, a parte das camadas superiores, né. Aí eu tenho uma plataforma como serviço, e a gente só se preocupa, vamos falar assim, com a aplicação e com os dados dessa aplicação. Todas as estruturas abaixo disso, elas são de outras responsabilidades, vamos falar assim, né? E a software como serviço, que é o que? Você se abdicar de tudo. Então, a própria aplicação, você já não tem mais essa gerência, tá? Então você já está oferecendo, né, dentro do seu ambiente todas as camadas para o seu cliente, ou seja, desde a camada de aplicação até a camada de rede. E somente para dar uma visibilidade um pouquinho melhor em relação a isso, então, infraestrutura como serviço, então é a questão de servidores mesmo, propriamente dentro do seu ambiente, plataforma como serviço, eu já tenho a camada de operacional ali, né, de middleware, a camada de operacional, e software como serviço, ou seja, eu ofereço da aplicação até a parte física, vamos chamar assim, né, de servidores. E para que a gente pense um pouco, né, eu até coloquei essa foto aqui, falando sobre a nossa evolução tecnológica. Então, acho que mais do que sabido, né, a nossa área, né, a nossa área de tecnologia, ela evolui muito rápido. Então ela vem crescendo, e a gente sempre precisa estar correndo atrás dessa evolução, precisa estar antenado, né, o que está acontecendo no mercado, o que está se alterando aí no mercado, para que a gente não fique estacionado aí dentro do nosso ambiente. Então isso daqui é mais para que a gente pense nessa evolução tecnológica dentro do nosso ambiente, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa escola, ou seja, o que está se acontecendo, o que está se procedendo, né, dentro desse ambiente nosso tecnológico. Tá? Então, pessoal, eu agradeço aí, meu muito obrigado para vocês, pela participação de todos. Espero poder ter trazido aí para vocês, né, alguma novidade, trazer alguns conceitos, pensar em algumas ideias aí em relação a isso, trazer algumas ideias para vocês em relação a isso, para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Eu deixo novamente aí os meus contatos, o nosso blog, o nosso fórum, que o nosso fórum está pelo Slack, que é uma ferramenta também muito interessante. Enfim, pessoal, fiquem à vontade, podem mandar e-mail, eu vou respondendo na medida do possível para vocês, e mais uma vez agradeço aí ao Congresso por essa participação nessa grande edição aí, que é a 5ª edição. Tá legal, pessoal? Um abraço e até mais, pessoal. Até a próxima.